Olá pessoal, vamos fazer agora a revisão da AV3. Essa aqui é a parte introdutória. Considera então se xxx, então comando A1, comando A2, senão comando B1, comando B2, comando B3, fim C, comando C1, comando C2. Isso aqui é uma estrutura de seleção, como a gente viu. E aqui o que a gente tem é uma condição. Então a primeira pergunta é: o xxx corresponde ao quê? Corresponde a uma condição. Não pode ser uma expressão aritmética, porque uma expressão aritmética vai fazer uma conta. Você não vai fazer uma conta. Você pode até fazer uma conta dentro, mas não é só uma conta. Você vai comparar com alguma outra coisa. Então você vai ter uma expressão relacional. Você não vai ter uma expressão aritmética apenas. Você também não vai ter uma expressão literal, ou seja, você não vai ter apenas alguma coisa como mexer com cadeia de caracteres. Nem você vai fazer uma atribuição aqui dentro. A igual a 5, você recebe 5. Né? Você pode fazer se A é igual a 5, é uma comparação, que vai estar dentro da condição. Então, não vai ter atribuição também. Bom, a outra questão é: qual é a afirmação correta sobre os comandos C1 e C2, considerando que os comandos internos da estrutura respeitam a programação estruturada? Bom, se respeita a programação estruturada, significa o quê? Que o comando A1 e A2 vão ser feitos somente se a condição for verdadeira, os comandos B1, B2 e B3 vão ser feitos se essa condição for falsa, e os comandos C1 e C2 vão ser feitos de qualquer jeito, porque se essa condição for verdadeira, vai passar por esses daqui, A1 e A2, e depois vai vir para o comando C1 e C2. E se for falsa, vai vir para o B1, B2, B3 e depois vai vir para o C1, C2. Então, eles são executados sempre, independentemente do resultado da variação de xxx. Exatamente. Os comandos B1, B2 e B3 são executados quando xx for verdadeiro? Não, não. São executados quando é falso. Eles estão na parte do senão. Prática. Nós temos um algoritmo aqui de equação de segundo grau. Lê três variáveis, A, B, C, calcula o delta e calcula x1 e o x2, sendo que x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E aí uma das raízes da equação é x1 e a outra raiz é x2. Sobre o algoritmo, pode-se dizer que ele está correto e conseguirá ser executado sobre quaisquer circunstâncias? Será? Nota que a gente está fazendo uma divisão por 2A. Se o A for zero, deu problema. Então, nós não podemos fazer a divisão por zero. E se o delta for negativo, vai dar raiz de número negativo, também é problema. Então, na verdade, esse algoritmo, para ele ser melhor, ele teria que ter condicional aqui, ele teria que ter uma estrutura condicional aqui. E ele não tem. Então, para algumas situações, ele não vai dar certo. Se forem retirados os parentes do denominador 2A, isso não influenciará no resultado? Ah, é? Quer dizer, eu vou dividir por 2 e depois eu multiplico por A, é diferente de dividir por 2A. Então, não está certa essa afirmação. O algoritmo não prevê situações de exceção, como divisão por zero ou raiz quadrada de número negativo. Exatamente, não prevê essas situações. Portanto, essa daqui é uma afirmação verdadeira. E adicionar estruturas condicionais a esse algoritmo poderia deixá-lo correto. Sim, poderia deixá-los corretos. Então, as afirmações 3 e 4, elas estão corretas. E as afirmações 1 e 2 não estão corretas. Então, somente as afirmações 3 e 4 estão corretas. Como eu já havia adiantado sobre as estruturas condicionais e sobre a questão de dividir por zero ou raiz quadrada negativa. Considere os problemas da coluna A. Achar o menor dentre os três números, achar o maior dentre três números,
colocar 3 números em ordem crescente, detectar se 3 números estão em ordem crescente. Um é colocar, né, e o outro é detectar. Considere então os problemas da coluna A e os algoritmos da coluna B, em formato mais próximo do Visualk, e respeitando as regras e expressões representadas em aula. A gente tem que fazer uma associação, então. Então, já vamos apresentar qual é a associação. Achar o menor dentre 3 números. Eu leio 3 valores e eu falo que K recebe A. Se o B for menor que C, então o Y recebe B, senão o Y recebe C. Ou seja, em Y vai ter o menor de B e C. E aí eu verifico se o Y é menor que K, então K recebe Y. Se não, o K já está com A, porque ele vai ser o menor. Então a resposta é K. Então notem que em K está o menor dentre 3 elementos. A lógica que foi apresentada aqui foi a lógica de põe em K um valor, então ele aparentemente deveria ser o menor, e aí verifica os outros dois que sobraram e põe em Y. Em Y vai ficar o menor deles. E aí você compara o Y com o K. Se o Y for menor que o K, então o Y deveria ser o menor, vai para o lugar do K. E aí a resposta é K. Se o K já é menor, então não vai passar por aqui, ele já é menor e acabou. Achar o maior dentre 3 valores. Bom, tirando o fato de que a gente vai trocar os sinais aqui, a lógica é muito semelhante. Eu vou ler 3 valores, colocar o maior em K, comparar com os outros dois, colocar em B e em Y, comparo o Y com o K e aquele que for maior fica em K. E aí, escreve a resposta. Colocar 3 números em ordem crescente. Bom, vamos lá. A ideia é, eu tenho o A vai para o K. E aí eu verifico se o B é menor que C. Se o B é menor que C, M1 é B, M2 é C. Se não, o M1 é C e o M2 é B. Eu coloco em M1 o menor desses elementos e em M2 o maior deles. E aí eu verifico se o K é menor que o M1. Bom, o M1 já era menor que o M2, certo? Então, se o K é menor que M1, eu vou escrever K, M1, M2. Se o K é menor que M2, mas olha, ele só vai entrar aqui se ele não for menor que M1. Então, ele entra no senão. Se ele não é menor que o M1 e ele é menor que o M2, então ele está entre M1 e M2. Se não, ele é maior que o M2 e eu já sei que o M1 é menor que o M2, então vai ficar M1, M2 e o K. Então, esse algoritmo imprime os 3 elementos na ordem crescente. E detectar se 3 números estão em ordem crescente. Eu leio A, B e C. Se o A é menor que B e B é menor que C, então eles satisfazem a premissa, estão na ordem crescente. Simples, né? O sexto, considere os algoritmos à esquerda e os trechos de código que podem completá-los à direita. Bom, esse daqui, nós temos um algoritmo para agendamento. Leia a idade. Se a idade é menor do que 18, vou escrever que é menor que 18. Se não, já fez curso de habilitação? Lê se fez. Se fez o curso, então, se já fez o exame teórico, lê o exame teórico. Se fez o exame teórico, então, escreva foi aprovado. Leia aprovado. Aí eu insiro o código aqui. Qual o código que está faltando? Se foi aprovado, aí eu li aprovado. Ó. Escreveu aqui, foi aprovado? Leu aprovado. Agora eu vou ver o código aqui. Se foi aprovado, então, você já pode agendar seu exame prático. Se não,
você ainda não pode agendar o exame prático. E aqui o código B. O código B, ó, fez o curso? Se não, você não pode fazer o agendamento ainda porque não fez o curso. E aqui o código C. Não vai precisar ter código C, porque ele está depois aqui, ó, se não, fim C aqui, esse aqui não vai precisar fazer nada, porque ou ele vai fazer o agendamento ou ele não vai fazer o agendamento. E esse aqui? Lê a idade, faz menos de 3 meses que foi demitido, isso daqui é para seguro-desemprego. Se faz menos de 3 meses, já usou o seguro? Se não usou o seguro ainda, então possui renda. Aí eu verifico aqui, ó. Se não possui renda, então foi demitido sem justa causa? Leia a razão da demissão. Se a razão da demissão é igual a justa causa, então você não faz jus, não pode fazer o agendamento. Se não, você pode agendar uma data no INSS. Então, esse código aqui casa bem com esse daqui. Óbvio que o outro aqui não tem a ver, porque aqui está falando se foi aprovado e aqui está falando se possui renda. Então, eles estão casando aqui. Código B aqui, ó. Verifica se possui renda. Se não possui renda, então, escreva, foi demitido sem justa causa? Leia a razão da demissão. Se a razão da demissão é igual justa causa, você não pode fazer agendamento. Por que que é isso daqui? Aqui verifica se faz menos de 3 meses que ele vai usar o código. Aqui, isso. Aqui vai vir para o código B, se for... O código B entra aqui e ele entra aqui. Por que que ele entra aqui? Porque se faz mais tempo que ele... quanto tempo faz que você usou o seguro-desemprego? Aí ele vai ver se o seguro-desemprego for... se a última vez for menor do que 16, ele não pode fazer jus ao benefício. E se possui renda, ele lê se possui renda. Se não possui renda, então, se foi demitido sem justa causa, é o mesmo código, casa direitinho aqui. Portanto, aqui e aqui, eles vão ter códigos semelhantes. E o C não tem código nenhum. E aqui a gente termina, isso, aqui a gente terminou a nossa revisão, ok?